Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Entre Nós. Nesse momento eu queria fazer uma oração, colocando diante de Deus o estudo dessa palavra, essa meditação, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, amém? Me acompanhe na oração, feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, um Deus bondoso, amoroso. E nesse momento te pedimos, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, nos edifica. Queremos sair daqui cheios de Ti e transformados pelo Teu poder através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. Vamos ler 2 versículos para meditarmos. Atos 15, no verso 16, diz assim: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Esse texto bíblico fala da restauração de um tabernáculo e chama tabernáculo de Davi. Mas eu queria falar um pouquinho de tabernáculo. A Bíblia nos mostra algumas estruturas que Deus mandou construir para que ali ele se manifestasse. É certo que o mesmo Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. No entanto, era da vontade de Deus ter um local para que ele pudesse manifestar a sua glória. Então Deus vai e dá uma ordem a Moisés que construísse o tabernáculo, dá a ele as medidas, o material que tinha que ser usado, quantas colunas teria, os objetos e os móveis que seriam usados dentro do tabernáculo, quantos compartimentos aquele tabernáculo teria, a área externa chamada de átrio, a área mais interna, chamada local santo, e depois o santo dos santos, que era o último compartimento. Nesse último compartimento ficava guardada a Arca da Aliança e era separada por um véu. Naquele lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar, o povo não tinha acesso, ninguém podia ver o que acontecia lá dentro, ainda que soubessem. Naquele local, o Senhor fazia a propiciação dos pecados do povo. Quando o sacerdote levava uma gota de sangue do cordeiro, colocava sobre a tampa da arca e ali o pecado do povo era perdoado. Nós aprendemos na palavra de Deus que o tabernáculo era o lugar da manifestação da presença de Deus, porque Deus falava com Moisés em voz audível. Ali o Senhor se comunicava por meio de Moisés com o seu povo. Na sequência da história, nós encontramos o Templo de Salomão. Davi intenta construir um templo, algo grande, majestoso, bonito, mas o seu filho Salomão é quem constrói esse templo. Ele tinha também as medidas dadas por Deus, os materiais que foram usados. Era um templo todo construído de pedra, revestido com ouro por dentro. Os móveis, eles eram móveis feitos por artífice da melhor qualidade, com material da melhor qualidade, tudo revestido em ouro. Era de fato uma maravilha no mundo. Pessoas vinham de muitos lugares para conhecer o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído, foi profanado quando Nabucodonosor invadiu Israel. Posteriormente, o templo foi restaurado. Então nós encontramos aqui o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, que também tinha 3 divisões: o átrio, o local mais interno e o santo dos santos, onde ficava a arca. Também ali ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote. O terceiro templo, vamos colocar assim, que é o mesmo restaurado, né? Ele também era um templo todo ritualístico. Agora, quando a gente lê o texto do livro de Atos, que foi o texto que eu li agora, nós encontramos Deus falando que restauraria o tabernáculo caído de Davi, para que todas as pessoas, incluindo os gentios que invocassem o seu nome, poderiam ir ali. Mas o que era esse tabernáculo de Davi? Quando a Arca da Aliança
foi roubada pelos filisteus numa guerra entre filisteus e Israel. Essa arca foi levada para o templo de Dagon. Aquela arca, como manifestava a glória de Deus, trouxe problema, trouxe doenças, feridas aos filisteus que roubaram a arca, de maneira que os filisteus falaram: não queremos mais isso, e devolveram a arca para Israel. A arca voltou para Israel em cima de uma carroça, em cima de um carro de bois. Os homens que acharam aquela arca aguardaram por alguns anos. Posteriormente, Davi, sabendo que a arca estava guardada, ele diz: vou levar a arca do Senhor para Jerusalém. Então ele pega aquela arca, carrega até Jerusalém e ali coloca ela debaixo de uma tenda. Não era um tabernáculo com arquitetura pré-definida, não tinha divisões de área externa, interna e a mais interna, não tinha véus fazendo separação entre os compartimentos, não tinha móveis, não tinha nada, somente a arca no meio e uma tenda, uma lona que cobria aquela arca. No entanto, Davi, ele chama os levitas, que eram os sacerdotes, a família sacerdotal, e os instrui para que naquele lugar, naquela tenda, eles fizessem 24 horas por dia louvores, adorações a Deus. Eles cantavam os salmos eram cantados, também ali faziam composições ao Senhor. Naquela tenda, chamada Tabernáculo de Davi, qualquer pessoa poderia ir naquele local para adorar ao Senhor, para ter comunhão com Deus, para receber instruções dos levitas. Mesmo os gentios poderiam ir ali. Então, quando nós olhamos o tabernáculo e também o templo, que era todo cheio de rituais, e o templo de Salomão cheio de pompa, cheio de majestade, mas ninguém tinha acesso. E o tabernáculo de Davi era uma lona simples, com a arca da aliança do Senhor embaixo, que dava acesso a todas as pessoas. A palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele chama nós de templos do Espírito Santo. Agora, fazendo aqui uma analogia, o tabernáculo de Moisés, ele era ritualístico. O tabernáculo de Salomão, o templo de Salomão, era cheio de pompa, de formosura, de majestade. E o de Davi, que não tinha nada, que era simples, sabe o que ele tinha? Ofertas pacíficas. Não tinha sacrifício de sangue, mas as pessoas iam levar ofertas pacíficas ao Senhor voluntariamente. Não tinha véu que fazia a separação entre o local da arca e o local onde as pessoas estavam. Todos podiam chegar ali e enxergar a arca, que era o objeto que representava a manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, as pessoas tinham acesso à presença de Deus simbolizada pela arca. Também, a arca sendo visível, ela dava acesso a todos os que queriam ter contato com o Senhor. E naquele lugar era cheio de louvor, música, cânticos dos salmos, adoração ao Senhor, o nome do Senhor era invocado, a glória do Senhor se manifestava através da adoração do seu povo. E fica aqui uma pergunta: que tipo de templo nós temos sido? Cá entre nós, pense bem. Você tem sido como o tabernáculo de Davi ou como o tabernáculo de Moisés? Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós chegamos na igreja, nós somos ritualísticos? Ou nós somos simples, mas queremos ver o Senhor, ter contato com a sua glória, cantar louvores e adorar o seu nome? Nós somos como o templo de Salomão, cheio de pose, cheio de pompa, cheio de majestade, com igrejas muito bem organizadas, às vezes suntuosas, com louvores fantásticos, por equipamentos e iluminações, mas o Senhor, ele fala: eu quero levantar o tabernáculo caído de Davi. Por que caído? Porque
a simplicidade caiu, a adoração 24 horas caiu. Jesus disse que ele estava buscando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Isso significa adoração simples, contínua, todo o tempo. O tabernáculo de Davi que o Senhor queria restaurar sou eu e você, que temos relacionamento com Deus 24 horas por dia, que todos os dias agradecemos a Deus, louvamos o seu nome, bendizemos e exaltamos aquele que vive e que reina, que não estamos na igreja por rituais, nem por pompa, mas porque queremos ver a presença do Senhor. Eu e você somos tabernáculo de Davi. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, se relacione com Deus, cante louvores ao Senhor, glorifique Ele todos os dias e o dia todo, e você vai ver como a sua vida vai ser abençoada, porque é exatamente isso que o Senhor busca. Que Deus te abençoe e que você possa meditar nessa palavra, que ela tenha um efeito poderoso no seu coração, fazendo de você um adorador. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus toque no nosso coração, transformando as áreas que precisam ser transformadas. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, te louvamos, Senhor, por esta pequena palavra, mas que fala tão profundamente. Te pedimos perdão porque muitas vezes somos ritualistas. Vamos à igreja cumprir cerimoniais. Também te pedimos perdão porque às vezes queremos tanta pompa, tantas coisas e esquecemos da simplicidade do Senhor. Restaure em nós o tabernáculo de Davi, restaure em nós a adoração contínua, o agradecimento, o louvor permanente. Senhor, queremos ter um relacionamento íntimo contigo e andar sempre em comunhão com o teu Espírito Santo. Que assim seja nas nossas vidas, que a tua paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, sobre o lar de todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo café.